Pronto, vamos lá. Então, é nossa terceira aula, né? E a gente vai falar um pouco sobre a lei de Esteve, né? A lei de Esteve, ela pode ser deduzida, né, se a gente considerar um fluido incompressível, ou seja, um líquido, né? Pode ser água, em equilíbrio, certo? Isso se reduz à estática dos fluidos. Então, seria basicamente o seguinte, só para vocês terem um modelo, né, imaginário. Aqui no simulador, eu não vou indicar o caminho, porque não é esse experimento que vocês vão fazer. Mas aqui a gente tem basicamente o seguinte, seria um recipiente com água, né, poderia ser um tanque, com um fluido, né, pode ser água, e suponha que dentro desse fluido seja imerso um objeto. Aqui esse objeto está sendo chamado de objeto 1D. A gente poderia inserir mais objetos, mas vamos deixar só esse primeiro aqui. Vocês vão observar o seguinte, a gente pode ter várias variáveis, né, aqui. Mas vamos fixar no seguinte, a gente sabe que um objeto dentro de um fluido, por exemplo, a água, a gente sabe que a pressão, ela tende a ser maior aqui no fundo, né? Como é que eu poderia chegar nessa conclusão trabalhando aqui com este objeto, né? Com esse objeto aqui dentro do fluido? Se ele está em equilíbrio, se o objeto está em equilíbrio, a gente sabe que vale a primeira lei de Newton, né? Ou seja, a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto, ela precisa ser igual a zero, certo? Então, se a soma dessas forças precisam ser igual a zero, a gente vai ter o seguinte. Então, essa é nossa aula 3. Lei de Esteve e empuxo. A gente vai falar dos dois, certo? Então, para aquele objeto que a gente está considerando dentro da água, em repouso, né, a estática dos fluidos, então a gente sabe que da primeira lei de Newton, a soma das forças, ela precisa ser igual a zero, né, já que não tem aceleração. Agora vem o seguinte, quais são os tipos de força que atuam sobre esse objeto aqui, dentro desse tanque? Nós temos a força peso, né, que é a força que a Terra exerce sobre ele, e nós temos também as chamadas forças superficiais, que são as forças que, se eu olhar para essa camada aqui de baixo, essa camada de baixo aqui do meu objeto, o fluido vai exercer uma força sobre ele. Se eu olhar para essa camada de cima, para a superfície do meu objeto, então a atmosfera vai exercer uma força sobre essa parte superior, tá? As forças que são aplicadas nas laterais, elas se cancelam, já que nós temos ali sinais contrários, certo? E a gente viu também que a pressão, ela vai depender da profundidade, ela não depende da direção, certo? Então, no caso da pressão, aqui na parte inferior e na parte superior, elas têm, a força, elas têm sentidos opostos, porém elas não se cancelam porque forças superficiais, elas são definidas em termos da pressão, certo? Bom, então, a gente pode separar essas forças que atuam sobre o objeto em dois tipos. As forças superficiais, que eu vou chamar de Fs, e a força peso, que no caso ela é uma força volumétrica.
tá? Força-peso ou força gravitacional, como a gente chamava. Essa dedução, ela não é tão importante. Eu quero só que vocês compreendam a expressão da lei de Stevens, certo? Então, eu acho que eu vou chamar aqui de FG, né? Já que a gente está chamando de P, a pressão, para não confundir. Vou chamar aqui de FG, que é a minha força-peso, força gravitacional. Vou engolindo as letras. Força-peso. E essa outra aqui é a nossa força superficial. A gente viu, né, lá da disciplina 1, Física Fundamental 1, que essa força-peso, ela é o quê? É massa do objeto vezes a aceleração da gravidade, onde a aceleração é 9,8. As forças superficiais, que são as forças de pressão, a gente viu basicamente o seguinte: a pressão, ela é definida como módulo da força por unidade de área. Então, se eu quero associar aí uma força de pressão, a gente pode chamar assim, então eu vou ter que essa força vai ser igual à pressão vezes a área. Mas aqui, ó, nós temos duas superfícies a considerar. Nós temos a superfície de cima, certo? Que seria essa aqui, ó. Seria essa que está à mostra, né? Está em contato com a atmosfera. E a gente teria essa superfície aqui inferior, que está totalmente dentro da água. Então, eu vou chamar essa daqui de baixo de a força que atua sobre essa força aqui, sobre essa área, sobre essa base, né? Inferior, eu vou chamar de F2. E a força que atua sobre essa parte superior, eu vou chamar de F1, tá certo? E aí a gente precisa considerar o seguinte: essa força que atua sobre a superfície de baixo, ela é uma força positiva, né? Ela aponta para cima. Já a força, melhor, para não ficar muita informação, deixa eu colocar aqui, ó. As forças superficiais, elas vão ser na base inferior, que eu vou designar por FS2, e na base superior, que eu vou chamar de FS1, certo? E a força gravitacional, a gente já sabe que ela atua sempre para baixo. Então, a gente pode inserir aqui o sinal de menos e colocar a expressão da força, certo? Eu estou só substituindo aqui as grandezas. Bom, como eu disse, as forças superficiais, eu vou ter o FS2, que vai estar associado à pressão no nível 2, que é o nível onde nós temos ali a pressão, a base inferior, certo? Então, pressão no ponto 2, vezes a área, né, na qual a força está sendo aplicada. E aí essa força é positiva, enquanto que a outra é negativa, porque a atmosfera, né, ela vai exercer uma força sobre essa base superior e essa força aponta para baixo, certo? Então, vai ser P1 vezes A menos mg menos m vezes g igual a zero, certo? Eu vou jogar essa força gravitacional para o outro lado, e aí eu vou ter pressão no ponto 2 vezes a área da parte inferior do objeto, menos pressão no ponto 1, que é na superfície, né, ali, está para fora, em contato com a atmosfera, vezes a área de contato, essas áreas são iguais, né, igual a mg, joguei para o outro lado. Como as áreas são iguais, porque o nosso objeto ele não tem irregularidade, a gente pode tirar essa área em evidência
e aí eu vou ter pressão no ponto 2 menos pressão no ponto 1, vezes área, né? Igual a mg. E aí eu vou jogar, eu estou interessada nessa diferença de pressão, então eu vou passar essa área dividindo, aí eu vou ter P2 menos P1 igual a mg sobre a área. Só que a gente viu de aulas anteriores que a massa de um fluido, a massa de um objeto, ela pode ser escrita em termos da densidade do volume, né? Que nesse caso seria... Desculpa aqui, deixa eu apagar. Nesse caso seria a densidade do volume, a densidade do objeto, me desculpe, vezes o volume, ou seja, ρ vezes V, certo? Então, substituindo essa expressão da massa, nós temos pressão no ponto 2 menos pressão no ponto 1 igual. A massa vai ser ρ vezes V. Aqui eu vou repetir o G e aqui nós temos o A, certo? Que já tinha. Agora vem aqui um detalhe. Quando a gente observa aqui essa figura, qual seria o volume dessa figura, né? O volume aqui contido. A gente poderia expressar esse volume como área da base, né? Pode ser inferior ou superior, área da base vezes a altura, né? Então, fazendo isso, a gente pode eliminar aqui uma variável. Porque, ó, se o volume é a área da base vezes a altura, essa razão, volume sobre área, é simplesmente H, onde H é a distância entre os dois níveis considerados, certo? Ou seja, P2 menos P1 vai ser igual a ρ, G, e aqui a gente vai substituir essa razão por H. Pois está aqui a lei de Einstein, certo? Vocês só vão mesmo aplicar a lei de Einstein. Essa dedução aqui não é necessária para vocês. Então, ó, pressão no ponto 2, só reescrevendo, né, a lei de Einstein. Pressão no ponto 2, lembrando que o ponto 2 é o ponto mais baixo, né? Quando a gente começou a deduzir, a gente considerou o ponto 2 ali na base inferior do nosso objeto. Pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais ρ, densidade do líquido, certo? G, que é a aceleração da gravidade, 9,8, e H, que é a diferença entre os dois níveis considerados. Então, aqui com a lei de Steve, a gente vê, ela mostra, né, na verdade, esse aumento da pressão com a profundidade. À medida que você aumenta aqui o H, você vai ter uma pressão no ponto 2 sempre maior. E observe que o nosso P1, a gente colocou exatamente na superfície. Ou seja, esse P1 é simplesmente a pressão atmosférica, que a gente já conhece, que é 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Então, assim, a lei de Einstein, ela é uma lei que, para você aplicar, você precisa ter dois pontos considerados, certo? O ponto 1 e o ponto 2, um mais baixo, um mais alto, e a depender a depender desse ponto, se for uma superfície aberta, certo? Essa pressão ali no ponto que está em contato com a atmosfera, ela vai ser sempre a pressão atmosférica, que a gente já conhece o valor, que é 1,013 vezes 10 a quinta, tá certo? Então, a diferença de pressão entre dois níveis, ela vai depender basicamente da distância entre esses dois níveis. Se você sabe que esse fluido é água, por exemplo, a gente já conhece a densidade da água, que é 1000, né? Então, vamos supor assim, se você entra no mar e você
Se você entra no mar, se você quer determinar qual é a pressão lá no seu pé, e se você estiver totalmente dentro da água, você consegue estimar essa pressão considerando que, se a sua cabeça está ali em contato com a atmosfera, então a pressão no ponto 1 vai ser a pressão atmosférica. A densidade do líquido é a densidade da água, que a gente já conhece, G 9,8. O H seria basicamente a sua altura, fazendo assim um ponto bem aproximado, certo? Isso se você conseguir ficar totalmente dentro da água, seria um caso bem ideal, bem idealizado, digamos assim. Mas o que eu gostaria que vocês compreendessem é que a lei de Stevin ela é aplicada para um fluido incompressível, ou seja, somente para líquidos, em repouso, não há nenhum tipo de agitação, e nessas condições, uma diferença de pressão que é provocada nesse fluido, ela vai depender da distância entre esses dois níveis, e essa diferença de pressão ela é propagada por todo o fluido, certo? A lei de Stevin, ela é a parte matemática, certo? É a expressão matemática. Nós temos também o chamado princípio de Pascal, que é a lei de Stevin em português, né? Então, o princípio de Pascal ele vai dizer que se você provocar uma diferença de pressão, que é basicamente isso aqui, ó, essa diferença de pressão, P2 menos P1, sobre um fluido incompressível, ou seja, líquido, em equilíbrio, essa diferença de pressão ela vai ser propagada por todo o fluido. A gente usa o princípio de Pascal quando a gente tenta, por exemplo, desentupir a pia, né? A gente tenta criar uma diferença de pressão ali no início da tubulação, e essa diferença de pressão ela vai empurrando, digamos assim, a sujeira, né, dali da tubulação, e a gente consegue desentupir bem. Lembrando que aqui nós estamos considerando um caso idealizado, onde não tem atrito. Observe que as duas únicas forças que atuam sobre, quando a gente deduziu aqui, a gente considerou somente a força-peso e as forças de pressão. Não foi considerado o atrito, né? E na real, nós temos o atrito, que seria do cano com a água, né? Com o fluido ali passando pelo cano. Mas, mesmo assim, a gente consegue ainda desentupir a pia, provocando essa diferença de pressão. A diferença é que, quando você tem essas condições, o princípio de Pascal vai dizer que a diferença de pressão ela é produzida integralmente por todo o fluido. Existindo o atrito, essa propagação, né, da diferença de pressão, ela não é na íntegra. A gente não consegue provocar toda essa diferença de pressão em toda a tubulação. É só até uma boa parte, mas que já é suficiente para a gente desentupir a pia. Então, a lei de Stevin, ela vai utilizar, né, dois níveis. Lembrando aqui da nossa figura, são dois níveis dentro de um tanque, né, nível 2 e nível 1, e a diferença de pressão ela vai depender da densidade deste fluido, a densidade desse fluido, a aceleração da gravidade e a altura, ou seja, basicamente só a altura, já que as outras coisas são constantes, certo? Na próxima aula, a gente vai utilizar o simulador só para vocês trabalharem com a lei de Stevin. Então, eu vou explicar como vai ser o experimento, e aí vocês vão, a partir da lei de Stevin, que está aqui no PDF também, viu? Acho que no PDF tem também a dedução no PDF, pronto. Mas está aqui, ó. Equação 2. Então, a gente vai, a partir da lei de Stevin, descobrir
qual é a densidade do fluido, certo? Porque no simulador a gente vai medir essas pressões, certo? Eu vou ter a pressão no ponto 2, vou ter a pressão no ponto 1, eu vou medir, eu vou ter um manômetro, certo? E aí, a partir dessas medidas, eu consigo obter as minhas outras variáveis, tá certo? Então, vamos deixar a lei de Steph para a gente trabalhar melhor na próxima aula. E vamos falar agora do empuxo, que é uma aplicação da lei de Steph. A gente conseguiria deduzir a expressão do empuxo a partir da lei de Steph. Mas eu acho que fica melhor se a gente visualizar aqui no simulador. Não nesse, certo? Eu acho que eu vou fechar, que a gente não vai trabalhar com esse. A gente vai trabalhar com o outro. Esse eu vou mostrar o passo a passo, que eu acho que depois, se vocês sentirem interesse, né? Então, vocês vão aqui no simulador FET, simulador FET Colorado, certo? Aqui é, mais uma vez, aqui é só para a gente ver, para a gente tentar entender a expressão do empuxo. Semana que vem é que vai ter o experimento, certo? Aqui eu quero só mostrar sobre o empuxo. Porque o empuxo é uma coisa que, na maioria das vezes, dá muito problema para o aluno compreender, porque às vezes fica um pouco... E aí a gente vai pegar... Vamos pegar essa flutuabilidade básica. Acredito que ele dê certo para a gente trabalhar. Vamos abrir aqui, flutuabilidade básico. Vamos parar. Pronto, é esse mesmo. Bom, o que a gente pode ver aqui? Nós temos um objeto de massa 4 quilogramas, certo? E aqui nós temos um medidor, digamos assim, que ele parece uma balança, mas ele é, na verdade, um dinamômetro, ok? Eu vou colocar aqui por cima, ó. Eu acho que ele fica fazendo esse barulho. Deixa eu só desligar esse microfone aqui. Pronto. É um dinamômetro, porque ó, a gente vê que a massa é 4 quilogramas, mas ele está marcando 39,2 newtons. Isso aqui é o quê? A força-peso, certo? A força-peso. Como é que eu tenho certeza disso? Eu sei pela unidade de medida, e se a gente fizer quase 9,8, a gente vai ter esse 39,2, ok? Mas tem outra maneira também de saber. Eu vou marcar aqui, ó, nós temos, ó, força da gravidade, ok? Ó, força da gravidade, ela apareceu aqui, ó, essa seta azul. A gente vai olhar só para um dos dois, né? A gente tem esse outro aqui, mas apareceu a seta azul, gravidade, é a nossa força-peso, certo? Flutuabilidade é o empuxo. Ele chama o empuxo de flutuabilidade, tá certo? E aí, observe que não está aparecendo, né? Porque, na verdade, é o seguinte, quando você coloca um objeto sobre um fluido, dentro de um recipiente contendo um fluido, esse fluido, ele exerce uma força sobre o objeto, e essa força é que é chamada de empuxo, tá certo? Então, como a gente não inseriu esse objeto aqui na água, então a gente não consegue visualizar, desculpe. Vamos fazer essa inserção, certo, do objeto, e aí apareceu a seta rosa, ó, que é o empuxo, ok? Existe um outro tipo de força aqui, que é a força amarela, que eu vou clicar e ela apareceu aqui para cima, certo? Essa força em amarelo, ela é a chamada força de contato, a força normal. Ele está chamando de força de contato, mas é a força normal porque ela só aparece quando você tem um objeto em contato com a superfície, certo? Eu vou pegar esse outro objeto aqui, que já é de outro material, é outra densidade,
E aí, o que a gente observa? Ó? Aqui apareceu a força-peso para baixo, né? Deixa eu só pesar aqui, que na verdade é medir a força-peso. 39,2, certo? Vamos colocar ele aqui na água e ele não afundou, ok? Porque essa questão do afundar vai depender das densidades, tanto do material como do próprio fluido. Aqui nós temos um material com aspecto de tijolinho, né? E aqui nós temos um material com aspecto de madeira, ok? Então, aqui esse objeto, ele não afundou, ele ficou tipo, uma parte dele ficou dentro da água, outra parte ficou fora, tá? E não apareceu a força normal, porque ele não está sobre uma superfície. A única força que atua sobre ele aqui é a força-peso, que é a força que a Terra exerce sobre ele, e a força, a flutuabilidade, que é o empuxo, que é a força que o líquido exerce sobre ele e ela aponta para cima, certo? O empuxo vai sempre apontar para cima. E aí vem o seguinte, eu fiz a medida da força-peso com essa balança aqui fora, com esse medidor aqui fora, né? É porque quando fala balança, a gente já pensa logo na massa, né? Então, mas tem uma forma de medir também o peso, digamos assim, do objeto dentro da água. Vamos fazer essa medida para a gente ver o que dá? Ó, já marcou diferente. Estava marcando 39,2 aqui fora, no ar, e aqui nós já tivemos outros valores, né? Foi marcado 10,2, tipo assim, você está com a balança, você está com o dinamômetro no ar, ele mede o que a gente chama da força-peso normal. Se você coloca o seu dinamômetro dentro da água, a medida já é modificada. Observe que nós tivemos um peso muito menor. E aí, o que a gente pode concluir? Quando nós temos um objeto dentro, imerso no fluido, esse objeto ele sofre a ação da força de empuxo, que a força aponta para cima. Então, o peso que é medido dentro desse fluido, com o dinamômetro dentro desse fluido, é o que a gente chama de peso aparente, que vai ser a força-peso apontando para baixo, menos a força de empuxo. E aí, é essa setinha amarela bem pequenininha aqui, a força, o peso aparente, o peso que é medido, é essa setinha amarela bem pequenininha, que é 10,2, tá certo? Que é a força de contato, né, gente? Quando você tem aqui um objeto aqui fora, ó, eu estou com a balança aqui, coloquei, quais são as forças que atuam? Tem a força-peso para baixo e a força que a balança exerce sobre o objeto. Essa força é que a balança mede, e é igual à força-peso, porque está em equilíbrio pela lei de Newton, né? Só tem essas duas forças, então elas são iguais. Quando você leva para a água, você não tem só a força-peso e a força de contato. Você tem a força que a água exerce sobre o objeto. E ela aponta para cima, certo? E aí, então, existe essa diferença. Acho que aqui tem como a gente colocar os valores. Ó, tem. Ó, aqui dentro da água, a força-peso, que é essa em azul, a força-peso comum, o peso real, continua sendo 39,2. O empuxo, que é a força que a água exerce sobre o objeto, é 29, e a gente vai ver como é que se calcula, como é que chega nesse valor de 29. E a força normal é 10,2. De onde é que saiu esse 10,2? Daqui a gente consegue ver, ó, 39,2. Vamos fazer a soma, né? Como a gente costuma fazer nos outros casos. Deixa eu vir para cá. Não é geralmente aplicando a lei de Newton que a gente faz? Bora lá. Empuxo. Olhando para aquele objeto, nós temos o quê?
O objeto está em equilíbrio, não é isso? Está dentro da água, mas ele está em equilíbrio. Então, a soma das forças que atua sobre ele precisa ser igual a zero, já que vale o equilíbrio. Mas, quais são as forças? Nós temos, força normal para cima, força de empuxo para cima, não é isso? Vamos ver aqui. Força normal, que é a amarelinha para cima, força de empuxo para cima e a força peso para baixo, que é essa em azul. Tudo isso igual a zero, tá certo? Aí agora vem, eu não vou botar o valor da normal, porque o valor da normal é o valor do peso aparente. A gente quer entender essa diferença, certo? Do peso aparente. Então, o empuxo vale 29, ele deu aqui esse valor, mas a gente vai chegar nele, certo? O empuxo vale 29. E o peso vale 39,2, que é o peso comum. Tudo isso igual a zero. Vou jogar aqui para o outro lado, e aí eu vou ter, 29 menos 39,2, eu vou ter menos 10,2 igual a zero. Logo, N, a força normal, que é a força medida pela balança, vai ser 10,2 newtons. Ou seja, isso aqui é o chamado peso aparente. Os objetos dentro da água, por exemplo, eles parecem ser mais leves. Isso porque existe uma força a mais atuando ali, não é somente a força peso, mas tem essa força que a água exerce e ela exerce essa força para cima. Então, por isso tem essa redução no peso real. Então, esse peso que é medido ali dentro dos fluidos, ele é chamado de peso aparente, ok? Toda vez que tiver um objeto dentro de um fluido, vocês vão ter essa diferença. Agora, como é que se chega nesse 29? Porque a força-peso a gente sabe calcular, né? A força-peso, a gente viu das outras disciplinas, que ela é simplesmente a massa do objeto, que nesse caso a massa é 4, vezes 9,8, vai dar 39,2. Então, a gente sabe calcular a força-peso, né? Mas e o empuxo? Como é que eu faço para calcular o empuxo? Observem que aqui nós temos 102 litros de água aqui nesse tanque. Quando eu arrasto, insiro o tanque aqui para poder fazer a medida, o que é que nós temos? Nós temos um aumento de volume, né? Porque para o objeto poder entrar, o líquido teve que sair. Então, o acréscimo de volume, o volume deslocado, foi de... O anterior era 102 e agora nós temos 104,95. Então, o volume que se deslocou foi de 2,95, ok? Então, aqui para o nosso exemplo, o volume de fluido deslocado foi de 2,95 litros, né? Acho que aqui está em litros, deixa eu só confirmar. Está em litros. Se eu quero transformar para metros cúbicos, eu vou ter 2,95 vezes 10 a menos 3, que é 3, metro cúbico, certo? O empuxo, pessoal, ele é simplesmente, eu vou chamar ele de E, o empuxo é geralmente chamado de E, e ele é dado pela massa de fluido deslocada vezes a aceleração da gravidade. A força-peso é sempre a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. O empuxo é a massa de fluido deslocada. Porque quando eu pego um objeto e coloco dentro de um fluido, para esse objeto entrar, uma parte do fluido tem que sair. Então, essa massa de fluido que saiu é que é importante para eu medir o empuxo, tá certo? A gente sabe
que a massa ela pode ser escrita em termos da densidade e do volume. Nesse caso, que é a massa de fluido deslocada, eu vou ter densidade do fluido deslocado, volume do fluido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Então, aqui eu consigo medir, eu consigo calcular aquele empuxo lá. Porque eu sei o volume, porque eu tinha primeiro 102 litros, quando eu coloquei o objeto, eu fui para 104,95 litros. Então, o que deslocou foi essa diferença. Então, o empuxo, ele vai ser densidade do fluido, observe que não é densidade do objeto, tá? É densidade do fluido. Nesse caso, é água, 10 a terceira. O volume de fluido deslocado, 2,95 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Eu transformei para metro cúbico. Eita, aqui eu não preciso botar a unidade. Vezes a aceleração da gravidade, que é 9,1. Vamos ver quanto é que dá essa continha aqui, né? Ó, 2,95 vezes 9,8, nós encontramos aqui, ó, 28,91 newtons, e a gente pode arredondar para 29 newtons. E é exatamente o empuxo que está aqui, ó, marcando. A setinha rosa, ela marca 29, a setinha azul, 39,2, e a diferença deles dois é o que a balança lê. Por isso que os objetos parecem mais leves quando você transporta na água. Puxar um corpo enquanto ele está na água parece mais leve, puxar qualquer objeto, do que se ele estivesse simplesmente no ar. Tá certo? Bom, então, eu gostaria que vocês deixassem bem gravado aí na cabeça de vocês essas diferenças, ó. O peso de um objeto, né, a força gravitacional, é a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. A massa do objeto, a gente sabe que é a densidade do objeto, volume do objeto, vezes a aceleração da gravidade. O empuxo, ele é a massa de fluido deslocada, vezes a aceleração da gravidade. Ou seja, é a densidade do fluido, não é do material, é do fluido. Volume de fluido deslocado vezes a aceleração da gravidade. Aí agora eu pergunto, esses volumes, eles são necessariamente diferentes? O volume do fluido, o volume do objeto e o volume do fluido deslocado são necessariamente diferentes? Não, né? Porque, ó, nesse caso que a gente mediu aqui o peso aparente, o objeto, ele só uma parte dele foi que entrou, né? Mas nesse outro objeto, ele ficou totalmente dentro do fluido. Então, se ele ficou totalmente dentro do fluido, é porque o volume dele é igual ao volume de fluido deslocado, certo? Nesse nosso caso aqui, não. Nesse caso que a gente trabalhou, não. Nós tínhamos só uma parte, certo? Do volume. Observe que mesmo se você trouxer para cá, ó, se você trouxer para cá, você só vai ter essas duas forças, que é o empuxo e a força-peso, e aí elas serão iguais, né? Porque ele tem ali uma situação de equilíbrio, tá? Então, só ter esse cuidado na hora de fazer as aplicações, porque nem sempre o volume de fluido deslocado é igual ao volume de fluido do objeto, tá certo? Vamos fazer um exercício para ver se vocês compreenderam bem essas diferenças, tá?
Tudo isso está no PDF, mas eu resolvi utilizar mais o simulador na aula de hoje. Vou colocar a lista de presença aqui novamente. Cadê, meu Deus? Onde é que eu estou? Vou colocar a lista de presença, que aí vocês conseguem ir assinando. E vamos ver a lista. Os exercícios. São 2 exercícios que eu tirei da própria lista. Tudo aqui é uma explicação, mas como eu trabalhei mais com o simulador, acho que ficou mais claro. A força gravitacional, exercício 1. A força gravitacional sobre um objeto sólido é 5 newtons. Ou seja, a força peso, certo? 5 newtons. Quando ele é suspenso por uma balança com molas e submerso na água, a balança marca 3,5. Então, observe que nós temos aqui uma situação bem parecida com essa do simulador, que a gente acabou de usar, né? Porque aqui no simulador, nós tínhamos... Cadê? Bom, aqui fora, a balança está marcando quanto? 39,2. Quando eu trago para cá, a balança marca 10,2. Então, é uma situação assim bem parecida. E aí, com essas informações, ele pede qual é o valor do empuxo. Ou seja, o empuxo é a força aplicada pela água sobre o objeto. Bom, primeira coisa, no ar, esse é o exercício 1, né? Exercício 1. No ar, a força peso, que é o peso real, é 5 newtons. Peso, eu falei de colocar... Ai, meu Deus, já mudei a nomenclatura, estava chamando de FG, agora já fui para P, né? Então, no ar, o peso dele é 5 newtons. Na água, nós temos o chamado peso aparente, que ele diz que é de 3,5, certo? Esse é o peso aparente. E aqui é o peso real. Então, pelo que a gente viu, né? Este peso aparente, ele vai ser basicamente o quê? É o peso real menos o empuxo. Não é pelo que a gente viu, porque foi só uma questão aqui de nomenclatura, né? O peso aparente está sendo essa setinha em amarelo aqui para a gente, ó, porque é o que a balança lê. Ó, a seta amarela 10,2 e a balança está lendo 10,2, ou seja, é o peso aparente. É a força de contato da balança com o objeto, que é o que ela mostra para a gente. É o peso aparente, 10,2. Então, se eu quero descobrir um empuxo, como é pedido aqui no exercício, basta eu considerar o seguinte, ó, o peso aparente foi dado, que é 3,5, o peso comum é 5, deixa eu já substituir aqui, o peso comum é 5, e o empuxo que eu quero descobrir, basta a gente fazer, aqui é o item A, basta a gente fazer a junção, ó. Eu vou isolar aqui o empuxo, vou passar para o outro lado, eu vou ter E igual a 5 menos 3,5. Logo, o empuxo é igual a 1,5. Então, a gente conseguiu extrair o valor do empuxo sem utilizar aquela questão da quantidade de fluido que foi deslocada, tá certo? Então, só desse detalhe, quando o objeto está dentro de um fluido,
ele mede o peso aparente. Item B. No item B é solicitado encontra a densidade do objeto. Para encontrar a densidade do objeto, vocês podem pensar o seguinte: professora, mas aí é tranquilo, porque a gente sabe que a densidade do objeto é massa por unidade de volume. Mas aí vem a questão. A gente conhece o volume? Não, né? Se eu chegar aqui, o peso é igual a massa vezes G. Ou seja, massa vai ser densidade vezes volume vezes G. Eu tenho o valor do peso real, tenho, que é 5. O G é 9,8. O ρ eu não conheço, porque esse ρ aqui da força-peso é o ρ do objeto, não é do líquido. E o volume aqui é o volume do objeto que pode coincidir de ser o volume do objeto. O volume do objeto pode coincidir com o volume do líquido deslocado, tá certo? E nesse caso, dá a entender que sim, porque tem uma figura aqui, ele menciona uma figura que eu acabei de dizer. É essa situação que nós temos. Nós temos a balança no ar, que aí ela mede 5 newtons, o dinamômetro, e aqui dentro ela já mede 3,5. Então, observe que o objeto está totalmente imerso na água. Então, o volume de fluido deslocado é igual ao volume do objeto. É uma diferença, é um pouco diferente da situação que a gente teve lá no simulador, certo? Bom, por essa expressão aqui eu não consigo desenrolar, porque aqui eu quero descobrir quem é a densidade. Deixa eu substituir as coisas, O peso vale 5, a densidade eu quero descobrir, o volume, do jeito que está, eu não consigo desenrolar, e o G vale 9,8. Por aqui eu não consigo. Mas, se eu considerar um empuxo, eu acredito que eu desenrolo. Por quê? O empuxo ele vai ser a massa de fluido deslocada vezes a aceleração da gravidade. O empuxo vale 1,5. A massa de fluido deslocada vai ser a densidade do fluido deslocado, e aí o fluido é água, eu conheço a densidade, 10⁻³, e aqui o volume de fluido deslocado, que coincide com o volume do objeto, porque ele está totalmente dentro do fluido. E aqui, 9,8, certo? Então, o que a gente precisa, nesse primeiro momento, fazer é determinar esse volume aqui, para depois substituir nessa primeira equação, certo? Isso aqui é a nossa equação 1, e aí a gente consegue encontrar essa densidade. Então, vamos lá. 1,5, densidade do fluido é água, né? Então, é 10⁻³, vezes o volume, vezes 9,8. Logo, a gente vai ter um volume dado por, deixa eu fazer aqui essa continha. A gente vai ter um volume de 1,5 dividido por 9,8, que deu 0,153 vezes 10⁻³ metro cúbico. Esse é o volume. Agora, com este volume, eu volto para a minha equação 1. E aí eu vou ter 5. Vou isolar aqui o ρ, que é o que eu quero descobrir a densidade, e aqui eu vou ter volume vezes 9,8. O volume não é 0,153, então eu vou ter 0,153 vezes 9,8, deu 1,5, ou seja, 5 dividido por 1,5, vezes 10⁻³, tudo isso igual a ρ. Logo, a densidade do material que a gente tanto procura, ela vai ser
5 dividido por 1,5. 3,33 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Essa é a densidade do material. Então, sempre que a gente vê problemas envolvendo o empuxo, a gente vai partir daquele básico que é da primeira lei de Newton, certo? A gente vai analisar as forças que atuam sobre aquele objeto e aí, a partir delas, a gente vai fazer essas manipulações. Lembrando que o empuxo vai envolver sempre a massa de fluido deslocada, não é a massa do objeto, tá? Pode acontecer de ser, mas na maioria dos casos não. Acho que nós temos mais um exercício aqui, que é o exercício 2, e ele vai dizer o seguinte, é o último já. Um bloco de madeira flutua em água doce com densidade de 10 a terceira quilograma por metro cúbico, com 2/3 do seu volume de submerso. Tem alguém tentando entrar, deixa eu liberar aqui. Cadê? Vou aproveitar e colocar mais uma vez a frequência para quem chegou depois. E aí a gente tem mais esse outro exercício, né? Um bloco de madeira flutua em água doce com densidade 10 a terceira quilograma por metro cúbico, com 2/3 do seu volume submerso. O mesmo bloco flutua em óleo com 0,90 volume submerso. 0,9 do volume total submerso. Determine a densidade da madeira no item A e no item B a densidade do óleo. Então, vamos pensar o seguinte, ele fala aqui em duas situações. O bloco, ele flutua na água doce e depois ele flutua na madeira. Então, vamos analisar situação a situação aqui. Vamos fazer o seguinte. Esse é o exercício 2. Exercício 2. Então, o exercício 2 a gente vai fazer assim. Primeiro, objeto na água, certo? Quais são as informações sobre o objeto na água? Ele flutua, não é isso? Se ele flutua, ele está assim, digamos que no equilíbrio. Então, as duas únicas forças que atuam sobre ele, né, a soma das forças, elas precisam ser igual a 0, e essas duas forças serão a força peso para baixo e o empuxo para cima, né? Então, a gente vai ter isso aqui, E positivo menos P, tudo isso igual a 0. Logo, o empuxo é igual à força peso. Só que aí vem, o empuxo, ele vai ser dado pela massa de fluido deslocada vezes a aceleração da gravidade. A força-peso, ela vai ser dada pela massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Como nós temos a aceleração da gravidade nos dois lados aqui dessa equação, a gente pode cancelar. E aí a gente fica simplesmente com a massa de fluido deslocada igual à massa do objeto. A gente sabe que essas massas, elas podem ser escritas em termos da densidade e do volume. No caso da massa de fluido deslocada, eu vou ter, isso aqui é o item A, né? Pronto.
Massa de fluido deslocada, eu vou ter densidade do fluido, volume do fluido, e aqui na massa do material, eu vou ter densidade do material e volume do material. E aqui a gente precisa fazer as interpretações necessárias. Ó. O bloco de madeira flutua em água doce. A água doce com densidade de 10 a terceira. Então, aqui eu já conheço essa densidade. Ó. A densidade do fluido eu conheço, que é 10 a terceira. Já, aí ele diz, com 2/3 do seu volume submerso. Ou seja, se tem 2/3 do volume do objeto dentro do líquido, é porque 2/3 do líquido, do volume do líquido, foi deslocado, né? Então, o volume deslocado, para esse primeiro caso, o volume deslocado vai ser 2/3 do volume do objeto. E aí a gente vai substituir essas expressões aqui desse lado. Densidade do fluido deslocado, conheço, é água doce, ele diz que é 10 a terceira. Volume de fluido deslocado, eu conheço, porque ele diz que é 2/3 do volume total. Então, eu vou ter aqui, ó, 2/3 do volume total. E aqui eu vou repetir, ρ vezes V. Eu não tenho volume total dos dois lados, mesmo que eu não conheça o valor, mas aí eu vou poder cancelar, né? São mesmas variáveis, então, ó, cancela aqui. E aí eu obtenho que a densidade do objeto, ela vai ser, ó, 2 dividido por 3, vai dar 0,666, uma dízima, né? 0,667, podemos dizer assim, vezes 10 a terceira. E aí a gente pode dar uma ajeitada só para ficar na notação científica, e aí a densidade do objeto, que é pedido no item A, vai ser 6,67 vezes 10, ó, aumentei uma casa aqui e vou diminuir uma no expoente. Mas fica positiva, fica 2 positiva. Pronto, 2. Qual é a unidade de medida da densidade? Quilograma por metro cúbico. Então, esse aí é o item A, que seria a densidade do material. O item B, que eu vou fazer aqui do lado, o item B, a situação já é o seguinte, ele não está mais na água, ele vai estar submerso no óleo, ó. O mesmo bloco flutua em óleo, com 0,90 do seu volume submerso. Determine, item B, a densidade do óleo. Então, a gente vai fazer um procedimento análogo, mas agora no óleo. E aí a gente vem, vale a primeira lei de Newton? Vale. Nós não temos aceleração. Então, a soma das forças tem que ser igual a zero. Quais são as forças que atuam? Empuxo para cima, peso para baixo, tudo isso igual a zero. Logo, o empuxo é igual ao peso. O empuxo é dada por massa de fluido deslocada, vezes G, e o peso é a massa do objeto, vezes G. Essas acelerações da gravidade a gente pode cancelar, obviamente, e aí nós ficamos com massa de fluido deslocada, que é simplesmente densidade do fluido, que a gente quer descobrir, que agora é o óleo, né? Vezes a densidade, o volume de fluido deslocado, e do outro lado eu vou ter o volume de fluido e a densidade do material. A densidade do material a gente já encontrou no item A, certo? E foi dada a informação que quando ele flutua no óleo, ele flutua com
0,9%, 0,90% do seu volume submerso. Então, se essa quantidade do volume está dentro do fluido, é porque essa quantidade de fluido precisou sair, né, para o objeto entrar. Então, densidade do fluido vai ser 0,90 vezes o volume total vezes ρ. Esses volumes a gente pode cancelar, obviamente, e aí nós teremos... Eita, cortei errado, seria o volume, viu? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo cancelar. Acho que deu para entender, né? Essa borrachinha, às vezes, enche o saco. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui vai ser 0,90 do volume igual a volume vezes a densidade. Vou cancelar esses volumes. E aí eu vou ter que a densidade do fluido, que é o que eu quero descobrir agora. A densidade do fluido vai ser, densidade do material que a gente encontrou, que é 6,67 vezes 10 elevado a 2, dividido por 0,90, que é a quantidade do objeto que está submersa. Logo, a densidade do fluido, que nesse caso é o óleo, vai ser 6,67 dividido por 0,90, que deu 7,4 vezes 10 ao quadrado quilograma por metro cúbico. Então, está aí a densidade do óleo que a gente estava procurando, certo? Alguma dúvida? Vou postar aqui novamente a frequência. A plataforma estava com problema, né, Márcio? Acontece. Vou postar aí a frequência para vocês assinarem. E aí, como sempre, vou postar tanto esse PDF, o normal, digitado, como esse que eu acabei de fazer lá na pasta. Esses dois exercícios que eu resolvi, ele já é da própria lista. E aí a lista vocês podem ir fazendo só para vocês fixarem mesmo o conteúdo. Ela não vai ser para entregar, tá certo? A próxima aula ela vai ser um pouco mais tranquila, que a gente vai trabalhar mais com simulador, tá certo? Lembrando o pessoal de Piquet Carneiro que eu estarei lá esse final de semana. No sábado nós teremos aula, tá? Ninguém tem nenhuma dúvida? Encerramos aqui a aula. Professora, boa noite. Uhum. Boa noite. No dia 6 de julho, aula em Boa Viagem? Isso, Tem um feriado na quinta, né, de Corpus Christi. Isso, dia 4, é verdade. Mas aí a coordenação marcou essa aula, e aí é o jeito, né? Tá certo. Reinaldo está pedindo para gravar a aula de Piquet Carneiro, né? Pronto, o pessoal do Piquet Carneiro, vamos nos ajeitar aí e gravar essa aula. A de Icó a gente nem gravou, a gente nem pensou nisso, mas vamos ajeitar, viu, Reinaldo? O pessoal do Piquet Carneiro, vou ajeitar para a gente fazer essa gravação. Então, é isso, gente. Lembrando que as atividades estão abertas para vocês fazerem e que a gente tem até junho, se eu não me engano, dia 21, para a gente fechar essas atividades
da primeira unidade. Glauber gostou da aula, né, Glauber? Esse simulador, ele ajuda a compreender bem melhor, é muito bom. Então, é isso. E aí eu fico à disposição. Se tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, pode mandar e-mail ou WhatsApp. Eu lembro que eu dei meu WhatsApp, acho que foi na primeira turma. Deixa eu só colocar ele aqui de novo, viu? Colocar no chat para vocês. Vai ser em Piquet Carneiro? Agora, sábado agora, é? Piquet Carneiro é sábado agora, Eu vou já na sexta para lá, eu chego sexta à noite, e aí a aula é sábado de manhã. É que nem tá marcando o calendário. Oxe, não tá não? Para mim não tá não, tá Polo Santa Quitéria. Dia 30, né? Dia 30. Pois é. Homem. Porque Carneiro tem uma marcada pro dia 20 do próximo mês. Comigo? Não, não sei com quem é. Eu sei que tem uma marcada. Pois eu vou ver com Rocha, mas ela tá marcada. Eu vou ver com Patrícia também. É porque, assim, ela ia ser em outra data, mas na data que ia ser, eu não pude. Aí eu pedi Rocha para a gente fazer a mudança, e aí ele parece que fez. Eu vou parar o compartilhamento para eu olhar aqui meu e-mail e conferir isso, sabe? Deixa eu ver aqui, viagens. É porque nós, alunos, não tem acesso. Nós sabemos que tem uma aula agendada, mas a gente não sabe de qual disciplina. Então, dia 30, sabe que tem ou não tem nada? Sim, está marcado para o polo de Santa Quitéria. Isso, não tem Piquet Carneiro, só tem Santa Quitéria. Oi? Pera, gente. Faz isso comigo, não. Vamos ver aqui. Tá até no meu plano de ensino. Planilha de viagens. Meu pai. Abrir. Vamos fazer o seguinte, eu vou reforçar e peço, quem é o tutor de lá é Patrício, né? De Piquet Carneiro. Isso. Terceiro semestre calendário, vamos ver aqui, deixa eu ver. Acho que no calendário não tem. O planejamento das datas de viagem, vamos ver aqui. Que ele colocou uma data e depois eu pedi que ele fizesse a mudança, porque eu ia ter outro compromisso. A gente está em 2025.1, não, né? A gente está em 2026.1. Isso, 2026.1. Tá, então não é esse aqui não, é outro. Ai, meu pai eterno, 6/11, início do semestre, eu acho que é esse aqui. Meu Deus, que eu já estava pensando nessa viagem toda, aqui, planilha de aulas síncronas e momentos presenciais, vamos ver. Noélia. Vinte e 25/1? Não, gente, isso é antiga. Espera aí, viu? Que eu já vou achar. Para a gente desenrolar logo aqui. Calendário e orientação. Porque ainda está na gravação, né? Está gravando ainda. Está na gravação. Tá, peraí, só um instante. Só um instante que eu sou lerda. Tem, aqui achei a planilha. Ó. Vou compartilhar a tela. É Piquet Carneiro, minha gente. Tá aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
Piquet Carneiro. Tô ficando velha, né, doida? Compartilhar a tela. É porque tá tendo um erro. Porque o cronograma que a gente tem acesso à aula, tem uma aula agendada para Santa Quitéria mesmo. E dia 6 em Boa Viagem. Dia 6 está Mas nós não certo. sabemos de qual é a disciplina, nem quem é o professor e nem nada. Dia 6 é comigo, viu? Em Boa Viagem. Ok. Dia 6 é comigo. Agora, essa do dia 30, ó, cadê aqui, ó? Ó, terceiro semestre aqui, Noélia, 16/5, eu fui para a ICO. Aí vem, ó, 30/5, Piquet Carneiro. Entendeu? Aí, quando for, ó, 6/6, Boa Viagem. Eu vou até pedir a Patrício para ver isso. Aí você disse que tem viagem para Santa Quitéria? Tem, para Santa Quitéria tem também, ó, com outro professor, é o professor Ilhano. Mas eu vou estar também em Piquet Carneiro. Então é porque faltou eles acrescentarem no cronograma. Exatamente, faltou acrescentar, porque ela estava para o dia 20 de junho, mas dia 20 de junho eu já vou ter outro compromisso. Aí Rocha pediu, ele autorizou. Oi. Quando a senhora veio para o ICO, dia 16, lembra daquele dia? Uhum. Nós também não sabíamos que a senhora vinha, porque nós não tínhamos. Não. Aí o Osiel ligou, avisou para a gente um dia antes. Mas a gente não sabia, a gente não tinha esse cronograma aí. Esse cronograma, né? Esse mesmo, pronto, esse cronograma aí não tinha, não. Pronto, pois acho que foi, sei lá, uma falha na comunicação. Pois, ó, já vou deixar o pessoal do Boa Viagem já certo, ó, 6/6. Viu? Estarei lá, 6/6. E é a única viagem. É a minha, ó, aqui nesse semestre. É a minha. Iguatu vai ter 20/6. É isso. Falhou. E dia 13 de junho é a nossa prova, viu, gente? Ok. Eu vou passar para a Rocha essas inconsistências, né, para a gente poder estar eliminando isso. Pronto. E é isso. Bons estudos, viu? Tchau. Bom descanso agora.